Vocês ficaram meio ansiosos porque semana passada eu não fiz nenhum resumão do Family Crisis, né? Calma aí que a culpa não foi minha, é só que não teve episódio novo, né? O canal, o WeTV, né, que faz ali o programa, resolveu dar um intervalo de 15 dias entre o 8º e o 9º episódio, mas eu trago boas notícias, porque pelo menos agora a gente já sabe que são 10 episódios, né, no total, e o último será exibido nos Estados Unidos no dia 12 de junho e vai se chamar Enfrentando a Mama. Então, já tinha vazado aí alguns spoilers de que a Mama June finalmente iria aparecer, né, nesse último episódio. Isso de fato aconteceu, só não foi do jeito que a gente esperava, nem imaginava, e você já vai entender tudo isso. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conhecer, deixa o seu like aqui também, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Como sempre, vamos fazer aqui uma recapitulação do último episódio para quem perdeu. Eu vou deixar o link também no fim desse vídeo, né, para você assistir aí se você não viu ainda. Ela participou de um concurso de beleza pela primeira vez e a Pumpkin permitiu porque achou que isso fosse dar uma alegrada, né, lá na Honey Boo Boo, já que a ideia toda veio dela. A Mama June mandou uma mensagem também para Pumpkin, dizendo que ela estava devendo dinheiro ali para um pessoal meio totalmente barra pesada, então elas tiveram que fazer as malas às pressas e irem ali para um hotel por tempo indeterminado. E foi assim que começou o 9º episódio, com as meninas no carro com o Josh, indo para outro lugar. A Pumpkin claramente estava desesperada, não só porque ela tem uma filhinha, mas também porque a vida de todo mundo acabou, né, em risco aí, já que é fácil tentar descobrir onde vivem as filhas da Mama June. O Josh só tá meio fulo da vida e a Honey Boo Boo tá sem entender muito, porque aparentemente, né, eles não explicaram ali muito bem, né, pra ela o que estava acontecendo. Inclusive, em entrevista às câmeras, a Honey Boo Boo afirma, abre aspas, Josh e Pumpkin estão apavorados por causa de uns caras que estão nos seguindo, mas eu não entendo muito. Minha mãe sempre foi muito preocupada com quem eu andava, com quem eram meus amigos. Por que ela faria isso com a gente? Fecha aspas. Enquanto elas estão lá, né, na estrada, a Eve e Jennifer arrastou o Mike Sugar Bear até a casa da Pumpkin para tirar satisfação. Para quem não se lembra, no outro episódio elas estavam comemorando a participação da Ella, né, ali no concurso, e da Harper também, né, e aí no concurso de beleza, e aí chegou a mensagem da Mama June e elas saíram correndo, né, meio ali, sem se despedir de ninguém, nem falar nada também. Claro que a madrasta pentelíssima foi lá azucrinar que aquele não era um bom ambiente para uma menina de 14 anos, como se a casa dela fosse, né? Oh, meu Deus, os Sugas tava com um pouquinho de medo, mas aí a Jennifer chamou ele de frouxo. O cara tentou argumentar ali que tava de bem com esse acordo, né, com a Pumpkin, já que o Sugas estava vendo a Lana com mais frequência do que quando a Lana tava ali na guarda da mãe, né, da Mama June. Porém, Eve Jennifer rebate tudo isso dizendo, abre aspas, se você não vai lutar pela sua filha, ela é minha enteada e eu vou, fecha aspas. Ela fica lá esmurrando a porta e como ninguém atende, ela liga pra Pumpkin. Ah, pra quê, né? Foi mexer com o vespeiro de marimbondo, porque a esposa de Josh dá uma boa resposta ali na cara dela. Ele diz que ela tá cuidando da família e ainda manda uns bons palavrões bem no ouvidinho ali de Eve Jennifer. A gente até se sentiu representado, diga-se de passagem. Quando eles chegam lá nesse tal do hotel, a primeira coisa que o Josh fala pra Lana é pra ela não postar nada sobre onde eles estão, porque Honey Boo Boo, você já sabe como é que funciona, né? Não consegue guardar segredo, não consegue guardar a língua dentro da boca. Ainda bem que a Ella é bem pequenininha e não fala direito, nem entende nada também. Lá no hotel, a Pumpkin e o Josh ficam bem preocupados, com medo do que vai acontecer. Porque o Josh precisa sair para poder trabalhar e a Lauren tem que sair para poder comprar, né, fraldinhas ali para ela, né, levar a Lana para a escola também e tal. Só que elas estavam tão apavoradas de aparecer em público, né, acontecer alguma coisa e aí de se entender. A Jojo, que já estava toda preocupada com a segurança das sobrinhas, conversou com a Amber e decidiu ligar lá para ver como a Pumpkin estava, né, segurando as pontas. Depois da ligação, ela ficou ainda mais fula da vida, porque as meninas não puderam nem ir para casa dela com medo de serem encontradas. E aí ela decide chamar a Amber e bater lá na porta da irmã de novo. Agora ela sabe que ela tá lá
porque ela estava anunciando todas aquelas coisas, né, para vender no Facebook. Quando elas chegam na casa de Mama June, a porta da casa estava escancarada, né, já não tinha mais nada lá do lado de dentro. Lógico que elas chegam à conclusão de que a Mama June vendeu a casa, tudo que tinha dentro. A irmã fica mais brava porque era o último bem da Mama June e ela provavelmente não contou nada para as filhas. Detalhe, ela sempre jurou que nunca ia se livrar daquela casa porque as meninas tratavam, né, como se fosse a mansão ali delas. Para dramatizar ainda mais, a edição coloca várias cenas de quando a Pumpkin levou a ela lá na casa, da Mama June com o vestido vermelho, né, o famoso vestido vermelho, da June ensaiando com a Honey Boo Boo também, parecia até uma homenagem póstuma, foi um pouco bizarro. Na tentativa de fazer a esposa se sentir um pouco mais tranquila, o Josh conta para ela que conversou com um amigo que é corretor, né? E aí, como na imobiliária tem várias casas disponíveis para alugar e para vender, o cara conseguiu emprestar uma dessas casas para eles ficarem, né, por um tempo, inclusive com a possibilidade também deles comprarem num acordo, né, amigável ali para ambas as partes. Segundo o Josh, o lugar tem 4 quartos, é bem espaçoso, tem quintal para ela brincar, né, enfim. E ninguém nunca vai achar, né, eles ali também, porque fica a 2 horas de distância de onde eles moravam. A Pumpkin responde que não quer fazer a sua irmã passar por uma mudança, né, muito brusca, e aí o Josh, super sensato, explica, abre aspas, acho que não tem muito mais mudança brusca para ser feita, sinceramente. A mãe dela já mudou tudo de uma vez na vida dela, não tem muito mais dano para ser feito, fecha aspas. Detalhe que a Honey Boo Boo tinha comentado, né, um pouco antes de tudo, que ela queria era poder voltar para casa dela, né, que ela vendeu, deitar na cama dela, ficar lá dentro do quarto que era dela também. Só que aí a cada dia que se passava, ela sentia que isso estava muito mais longe de acontecer. De volta para casa, a Jojo fica sonhando que a June poderia usar a grana da venda, né, para poder pagar sua reabilitação. Porém, não é isso que vai acontecer. Inclusive, o mais provável é que o Dino pegue aí esse dinheiro e use da forma como ele bem entender. Ela também fica super receosa de contar a notícia para a sobrinha, né, para Pumpkin, mas vai ter que ser assim mesmo. A Jojo já chega lá no hotel contando que foi lá na casa da Mama June e tomou um susto quando ela percebeu que eles não estão vivendo mais lá. A Pumpkin ficou ainda mais chocada, porque ela sabia o quanto a Honey Boo Boo, né, era apaixonada ali por aquele lugar, né, e tal. E mesmo que a mãe dela consiga sair de tudo isso e tal, né, a Lana não vai poder mais morar com eles, porque eles simplesmente não têm moradia. Fica todo mundo ali com receio de saber como a Honey Boo Boo vai reagir diante do ocorrido, mas nenhuma delas quer ser a portadora de más notícias. Enquanto isso, Eva Jennifer tá lá toda desesperada atrás da revista que tinha ela na capa, mas até aquele devido momento, nada das fotos aparecerem na Star Magazine. Então, ela decide ligar para Gina Rodriguez, que é a empresária desse clã, e tentar descobrir o que está acontecendo. A Dina fala que essa capa já saiu sim, atrasada, e que foi a edição passada e que inclusive mandou uma por correio para casa da Eva Jennifer. Aí a mulher vai ter que esperar um pouquinho, né, para poder chegar a essa revista. No fim do episódio, dá a entender que tem uma surpresa nessa capa também, mas ainda não sabemos o que é. Quando a Pumpkin conta pro Josh sobre a novidade na vida da mãe dela, ele faz a mesma cara da gente ao saber que ela vendeu sem falar nada pra ninguém. O marido pergunta o que ela acha que a June vai fazer com o dinheiro e ela imagina que ela vendeu o imóvel, né, para poder se livrar desses taus aí, desses tais cobradores, né? Mas provavelmente vai torrar tudo também em alguns cassinos, lá por onde ela tá passando. E ela também decide que é uma boa ideia mudar para aquela casa lá que o amigo dele ofereceu. Para tentar relaxar, a Dodo chama todo mundo para casa dela e faz umas comidinhas ali, né? Só que a primeira coisa que a Lana faz é dizer que mal pode esperar para voltar para casa da mãe dela, e aí elas são obrigadas a contar a verdade. A reação da Honey Boo Boo não podia ser diferente e ela diz o seguinte, abre aspas, ela tinha me dito que aquela casa ia ser minha quando eu ficasse mais velha, e o que ela fez com as minhas coisas? Vendeu tudo. Isso significa que eu não vou poder mais voltar para casa? Fecha aspas.
É muito complicado ver uma menina de 14 anos, né, sem saber que a mãe deixou aí ela sair de casa, sumiu e ainda vendeu o imóvel da família e tudo que tinha dentro. Também é nessa reunião aí que a Pumpkin conta que eles vão sim comprar aquela casa nova que fica a 2 horas de distância de onde eles antigamente moravam e tentam, né, convencê-la de que é uma boa coisa, né, até porque ela terá o próprio quarto, muito espaço, enfim. Só que estamos falando de uma pré-adolescente, né? A Honey Boo Boo diz que a Pumpkin só pensa nela e ninguém nunca pergunta o que ela quer. Ela afirma que está se dando super bem nessa escola nova, fazendo vários amigos, né, tirando boas notas e que por isso não seria justo. A menina ainda levanta com raiva, né, e vai lá esperar dentro do carro. Em outro dia, o Big Mike chega lá na casa da Dojo para poder conversar e dizer para ela não ir na corte atrás da irmã dela, porque a Mama June não tá nem aí para ela, não quer saber de nada nem de ninguém. Mas como a irmã mais velha, ela se sente, né, ali na obrigação de ir. Ainda mais que foi ela, né, quem criou a irmã sozinha. O Big Mike diz que ele não vai junto com ela para Alabama de jeito nenhum, mas fala para ela tomar muito cuidado, porque não é seguro ela ficar zanzando, né, por aquelas regiões ali, se expondo desse jeito. A Dojo fica irredutível e diz que no tribunal tem vários policiais e que ela não vai, né, se machucar nem nada. Aí chega o bendito dia lá do novo julgamento, lembrando que se a Mama June, né, não aparecer, é bem provável que o juiz emita um mandado para poder prender a June, né, e o Dino. Porque aí, né, eles vão ser forçados também a falar e a se defenderem. Cedinho, a Dojo já estava lá com toda a equipe da WeTV, né, batendo na porta da corte. Já contei dessa cena aqui pra vocês, né, aqui no canal, em outro vídeo, mas bora relembrar. O casal chega lá e tem um monte de paparazzi na porta, inclusive o site TMZ. O Dino já começa dando uma resposta pra todo mundo, mandando eles irem pra aquele lugar, que eu não vou falar aqui no vídeo. A Mama June vai logo atrás também, toda de roupa de frio, segurando um capuz que tampa o rosto. Uma situação lamentável. Ela nem sequer viu a irmã também, de tanta pressa que ela desceu do carro e entrou lá para dentro do prédio. Como os cidadãos podem entrar lá para ver os julgamentos, a Dodo esperou e foi logo atrás. Aí ela voltou alguns minutos depois e disse que o juiz questionou por que os dois não apareceram na primeira vez e eles aí inventaram toda uma desculpa de que eles não tinham recebido a correspondência e que alguém falsificou a assinatura, né, deles ali nos documentos. Mas é muito um 7-1 essa história, né? Não convenceu não. O juiz disse que os dois vão precisar de um advogado para cada um na próxima sessão e adivinha só? Dino fica lá todo se gabando de que diz que tem dinheiro sim para poder pagar advogado. E vocês já sabem de onde vem esse dinheiro, né? Pois é. O Dino aparece do nada com a Mama June atrás dele e vai gritando que eles não são culpados e etc, etc. Ele ainda dá um abraço ali na Dojo e repara que ela arrumou os dentes, né? E a Dojo consegue também perguntar para a irmã dela, a Mama June, se ela tá realmente bem, né? E ela fala só tá, tô sim. Sem dar muita conversa ali pra ela. Depois ela já vai entrando dentro do carro e a gente vai ter que esperar o próximo episódio para saber o que vem pela frente. Como eu falei, a Mama June pode até ter aparecido, mas não era bem isso que a gente estava esperando, né? No último episódio, o 10º episódio, com certeza ela aparece, lembrando que ela ainda estava com o dente quebrado, né? Aí nessa época. E aí, vocês acham que Pumpkin tomou a decisão correta? Me conte aqui nos comentários. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.